O seu ego comanda a sua vida? Bem-vindo, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 27 a 28, a gente encontra: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Se quisermos ouvir ou seguir os caminhos de Jesus, a gente precisa aprender a ter humildade para ouvi-lo e aprender com ele. No dicionário, a gente encontra que humilde significa a virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações, ter modéstia e simplicidade. Ou seja, todos nós temos limitações e há coisas que nada sabemos a respeito. O primeiro passo é a gente ter humildade. O primeiro passo para ter humildade é pedir a Jesus para colocar luz onde ainda dá a sombra entre a gente e pedir para que a gente seja humilde de coração, para que a gente esteja aberto para aprender. Ou seja, pedir para Jesus dar clareza sobre aquilo que ainda não compreendemos e que precisamos aprender. Eu mesma estou aprendendo a me relacionar com Deus, aprendendo a orar, aprendendo a ler a Bíblia agora. Eu já estudei tanto, mas, no entanto, eu não conhecia a palavra de Deus. E ter humildade é aceitar que não é a nossa opinião que importa, mas sim o que diz a palavra de Deus, o que diz essa grande verdade. Nós não precisamos convencer ninguém de nada, porque quem quer convencer é o nosso ego. Convencer é um desejo do ego. Lembrando que nós não somos o nosso ego. Quando o nosso ego nos domina, nós nos tornamos escravos dele. E como que a gente sabe se é o ego que está no controle? Toda vez que você tiver com pressa de falar, que você sentir ansiedade, se você quiser falar sem pensar, quando você não consegue sequer ouvir e quer logo começar a falar, é o ego que está no comando. Porque nosso ego, ele quer falar muito e ouvir pouco. E muitas vezes nós somos tão orgulhosos que a gente só quer expor a nossa opinião e a gente não exercita a humildade de ouvir. Ou seja, antes de outra pessoa falar, a gente já está mentalmente julgando, criticando e se preparando para uma resposta. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 14, encontramos: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que rompa a discussão. Muitas vezes, porque a gente deixa se levar pelo ego, a gente entra em confusões, em conflitos desnecessários, que roubam a nossa paz e nos atrapalham e não ajudam de nada. Então, ser humilde é ouvir o outro com atenção, com respeito. Pois quando a gente quer logo falar, quando a gente está com pressa de falar, é o nosso ego que está no controle. Na nossa relação com Deus, também acontece assim. Às vezes a gente quer falar e a gente não para ouvir com atenção aquilo que Deus quer nos falar. Deus fala com a gente quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve louvores, quando a gente medita. E muitas vezes a gente está tão preocupado em só querer falar que a gente não para ouvir. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a gente encontra: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Mas às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente começa a pensar, começa a julgar. Ah, mas será que isso mesmo? Será que isso é verdade? Ou às vezes a gente está lendo e não está nem prestando atenção naquilo que está lendo. Ou seja, antes mesmo de terminar a ler ou ouvir, o nosso ego já está julgando. Então isso dificulta o aprendizado, o entendimento e fecha o canal de conexão com a palavra de Deus. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, encontramos: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em Provérbios
capítulo 16, versículo 18, encontramos: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Altivo significa arrogância, que é ao contrário de submissão. Submissão significa obediência. Então a gente é submisso a Deus, a gente precisa obedecer a Deus. E para a gente realmente ser obediente, é preciso que a gente exerça a humildade. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo com a nossa força, com o nosso braço, e a gente não tem a humildade de obedecer aquilo que Deus quer para nós, aqueles planos que Ele tem para a gente. Todos nós nascemos como um diamante lindo, puro, perfeito, e aos poucos o orgulho, o nosso ego vai colocando sujeiras que vai escondendo toda aquela beleza que nós somos. Para limpar essa sujeira e voltarmos a ser um diamante lindo novamente, a gente precisa exercitar todos os dias a humildade, aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para aprender e não deixar que o ego comande as nossas vidas. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e se inscreve nesse canal. Assim eu vou estar mais motivada a estar todo dia trazendo para vocês essas pílulas de sabedoria para estar contribuindo para edificar a vida de vocês. Se você gostou, então compartilha, comenta aqui abaixo do vídeo o que mais fez sentido para você disso tudo que eu falei hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.